O livro de Apocalipse fala de um período de 1000 anos que Cristo reinará sobre esta terra. Muitos acreditam que esse tempo não é literal. E de alguma forma nós já estamos vivendo este milênio. Durante o milênio, Satanás estará preso. Eu não vejo razões para pensar que Satanás está preso no tempo atual. Esses 1000 anos também são relatados após vir o juízo de Deus sobre a besta que é tomada e lançada no lago de fogo. Eu não vejo razão para pensar que isso já ocorreu. Então, para mim, o argumento de que os 1000 anos, o milênio, é agora, é muito frágil. Então, eu vou mostrar para vocês hoje que o milênio é visto não apenas em Apocalipse, mas também no livro de Daniel há uma referência. E, entendendo a cronologia, você também vai percebê-lo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Então, começando aqui por Apocalipse 20. Eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Este tempo marca o milênio em que Cristo estará reinando sobre a terra e Satanás estará preso. E no versículo anterior você vê o seguinte: e a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo. Antes que se inicie o milênio, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Esta é a cronologia que nós vemos em Apocalipse 20. Agora vamos para Daniel 7. Ele vê 4 animais, e o quarto é um animal diferente, apavorante e terrível. E observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dia sentou-se. Aqui vem o juízo de Deus. Contemplei até que o animal foi morto, e seu corpo destruído e dado à chama ardente. Nós temos aqui o mesmo momento do relato de Apocalipse, em que a besta é destruída, é lançada no lago de fogo. E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim, as suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. Para mim é bastante claro que nós estamos falando novamente do milênio. Quando Jesus vier, destruirá a besta, reinará por 1000 anos, e então virá o fim, que é quando Satanás é solto novamente, as nações novamente se voltam contra Cristo, vem fogo do céu e acabou. Depois que isso se conclui, aí os mortos são julgados. Não nós que fomos salvos, porque nós fomos arrebatados e estivemos diante do Cordeiro, junto com os que morreram em Cristo, muito antes de tudo isso acontecer, antes mesmo, ou ao se iniciar o juízo de Deus sobre a terra. Então, novamente, o milênio é sim um tempo que virá após a volta de Jesus. Lá no livro de Mateus 24, você vai perceber que há também uma possível referência ao milênio. Do versículo 1 até o versículo 14, é feito um resumo da história. Ouvirei de guerras e rumores de guerra, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, peste e terremotos. Isso remete a toda a nossa história. Não pense que é algo que vai acontecer de uma vez só. Você sozinho vai ver toda a história narrada aqui. Não, nós temos um período de 2000 anos aqui. Cada geração vive uma parcela destas coisas. Então vos hão de entregar para seres atormentados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos se ofenderão, trairão uns aos outros se odiarão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Isso é claro que está presente no nosso tempo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará também. Nós estamos ao final desta narração. Mas aquele que suportar até o fim, este será salvo. Olha só, a salvação vem após este momento em que o amor se esfriou. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. As pessoas pensam que, porque o evangelho será pregado em todo o mundo, então Jesus não pode voltar antes que a gente encontre cada tribo isolada que está por aí no planeta, escondido. Jesus não inverteu a ordem ao falar: aquele que suportar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. É porque isto segue a cronologia. O período do milênio e o tempo do juízo de Deus ocorre após a sua vinda, após o arrebatamento. E ainda assim, será um período em que palavras serão cumpridas também. Então, quem anunciará este evangelho? Você percebe lá em Apocalipse, após as 7 trombetas. Em Apocalipse 14:6, eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu. O tempo que nós vivemos não é o tempo em que a Babilônia caiu ainda, porque ela cairá no juízo de Deus. O juízo vem para derrubar isto. Então isso nos leva a entender que a mensagem do evangelho é pregada ainda durante o juízo. Algumas informações que estão na Bíblia, elas estão nos detalhes, como por exemplo, este detalhe de Daniel. Os outros animais tiveram sua vida prolongada por uma estação e tempo, após a destruição do quarto animal na chama. E em Apocalipse você vê, a besta e o falso profeta são lançados na chama e se inicia então o milênio. Você consegue perceber que é o mesmo momento descrito. Da mesma forma lá em Mateus, é dito que haveria nação contra nação e guerras, que seríamos perseguidos, que o amor se esfriaria, que falsos mestres surgiriam, mas que aquele que suportar será salvo. E então o evangelho será pregado a todos
todas as nações, e então virá o fim. O milênio é um tempo em que profecias também se cumprem. O juízo de Deus é um tempo em que profecias também se cumprem. Bom, eu sei que nós fizemos algumas conexões aqui, mas medite nisso. Eu vou deixar aqui na descrição, na legenda, as referências também dos textos, para que você possa ler por você mesmo, se você achar interessante. Obrigado por ter assistido até aqui e fique com Deus.